com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, em que a gente traz gestores, empreendedores, empresários, os executivos das principais empresas brasileiras para esse bate-papo descontraído, mas sempre com aquelas informações que mudam a sua carteira para tornar você um investidor melhor a cada dia. Hoje nós estamos aqui com um empreendedor, estamos aqui com o Daniel Priante, para bater um papo sobre a Bipool, a empresa da qual ele é fundador, sobre o business e sobre o que está envolto nesse business para ir treinando vocês e, naturalmente, quando a empresa for listada, vocês já estarem preparados, não é isso, Daniel? Bom, espero que sim, né? Boa tarde, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você. Maravilha! Eu queria começar do começo, queria que você apresentasse um pouco da Bipool para a audiência, conta um pouquinho do que vocês fazem e até um pouquinho da história de onde veio essa ideia de começar a Bipool. Boa, a Bipool é uma plataforma de contratação, curadoria e gestão de serviços de marketing. A gente se define como um EGM, que é um Enterprise Gateway Marketplace. Então, basicamente, a gente conecta através de um só contrato, um só fornecedor em grandes clientes e, através da nossa plataforma, esses grandes clientes contratam serviços de marketing de pequenas e médias empresas normalmente, pagando um só fornecedor, com uma experiência fácil de contratação, gestão. Então, em resumo, é isso que a gente faz. Como que a gente surgiu, né? O meu histórico, eu venho, né, de marketing e tecnologia, trabalho nesse mercado há mais ou menos 20 anos, e primeiro tendo passado em grandes multinacionais, sentado em cadeiras de marketing, de trade marketing, contratando serviços de marketing. Então, eu era o cliente e contratava esse serviço de marketing e tinha com meus colegas as áreas de compras que negociavam, né? E num segundo momento da minha carreira, eu montei um business de marketing digital e aí eu prestava serviço para grandes multinacionais. Então eu tinha lá 10, 12 multinacionais, 4, 5 marcas em cada empresa, e aí cuidava de toda a parte de planejamento de marketing digital, de social media, de compra de mídia, de aplicativos, websites, etc. Então, eu aprendi muito sobre o que as grandes empresas precisam, né, nessas contratações e quais são as complexidades. E a Bipool nasce de uma complexidade que grandes empresas, elas querem se conectar com um ecossistema novo de médios e pequenos fornecedores, mas elas não conseguem fazer isso diretamente. Ou seja, você não quer ter 70, 80, 90 fornecedores e gerir e cadastrar na sua base e auditar cada um. Então, a gente veio para resolver esse problema dos grandes clientes. Mas hoje vocês, então, essa plataforma são focados em marketing, na contratação de provedores de marketing. Exatamente. A gente define, né, esse EGM nosso como um EGM de serviços de marketing. Então, isso vai desde campanhas criativas a trabalhos de marca, a vídeos, a conceitos, ideias, que mais? E aí você tem, né, na nossa rede, desde pequenas empresas, médias empresas, estúdios, boutiques, martechs,
você tem profissionais independentes, freelancers, então, e todos eles de alguma forma prestando algum serviço de marketing. Uma dificuldade que eu vejo na compra B2B, a gente até estava conversando com o pessoal da Mindset, com o André aqui recentemente, quem perdeu o programa muito bacana pode ir lá assistir, a gente deixa Conheço o André. Você conhece o André? Conheço o André. Vê como o mundo é pequeno, né? E ele estava comentando que, olha, o mundo B2B é 5 vezes o mundo B2C, né? Em termos de transações. Né? E a gente muitas vezes é impactado pela plataforma do B2C, mas não vê esse mundo da gestão de contratos na outra ponta. E gestão de contratos no B2B tem problemas, tem atritos maiores. Por exemplo, lá na Com Dinheiro a gente também é uma plataforma, a gente vende B2B e você tem um processo de homologação do parceiro, não é um transacional simples. Eu entro e simplesmente contrato. Para ter um fornecedor, eu preciso que, por exemplo, ele siga as minhas regras de compliance. Fazer essa gestão é dura. Como vocês viabilizam essas pontes para fornecedores que são menores e, eventualmente, não estão olhando algumas regras que, para um parceiro maior, né, para essa grande corporação que compra, são regras absolutamente naturais. Mas para quem está começando, quem está iniciando um business, simplesmente você não parou para pensar nisso ainda. Perfeito. Não, a colocação ela é ótima. Eu acho que o ponto é que o que faz com que essas grandes empresas se globalizem e tenham processos tão fortes e tenham padronização pelo mundo inteiro na forma que elas operam é justamente o que muitas vezes as deixa devagar e complexas, né? Então, basicamente, a hora que você tem uma companhia muito grande global, você tem um processo de compliance, de governança, tudo isso é muito rígido, né? E aí, obviamente, a nossa plataforma, por que a gente acha que o produto é muito bom dentro dessas grandes multinacionais? Porque basicamente, de um lado, a plataforma vai garantir todo o processo de governança e compliance e vai replicar esse processo para os pequenos e médios fornecedores. E do outro lado, vai dar uma experiência muito boa para que esses pequenos e médios fornecedores que não conseguiriam se conectar e trabalhar com esses grandes consigam. Por quê? Porque a plataforma está cuidando de toda a burocracia, está cuidando de todo o processo, está garantindo o compliance para que os pequenos e médios fornecedores possam focar no que eles fazem de melhor, que muitas vezes é a criatividade, muitas vezes é a estratégia, muitas vezes, então, você tira um pouco do que eles não fazem bem e deixa eles fazendo a parte que eles fazem bem, e deixa a parte burocrática e chata com a plataforma. E quais são você vivendo esse mercado, tanto como fornecedor direto antes, quanto agora na Bipool fazendo essa mediação, que você vê de demanda dessas grandes companhias que elas não conseguem geralmente atender esse mercado de outras grandes empresas e que elas precisam desse menor e aí justamente elas vão buscar essas formas de acessar esse menor. Onde estão essas dores que só o pequeno consegue atender? O que aconteceu com o passado, se você pegar 15, 20 anos atrás, as empresas, a maioria crescia a duplo dígito, né? Ou seja, todo mundo crescia a duplo dígito, então você não tinha essa pressão por inovação, a tecnologia, né? Ela, de certa forma, ela evoluía de uma forma mais lenta, né? Os novos meios, novos canais, e quando você pega agora os últimos 10 anos, você tem uma velocidade exponencial para se manter atualizado no mercado, você tem pressão do global das companhias por inovação, por mais criatividade, você tem pressão da sua concorrência, então você começa a precisar de alternativas que sejam mais inovadoras, mais criativas, mais rápidas, então você tem que trabalhar de uma forma mais inovadora, mais criativa, e você tem que encurtar o teu tempo de lançamento de produto no mercado.
E aí, o que começa a acontecer? A gente vê um movimento de fragmentação do mercado de serviços de marketing que é muito parecido com o que aconteceu em outros mercados. Muita gente muito talentosa e que fez projetos brilhantes e que tiveram carreiras brilhantes saíram de grandes empresas e montaram empresas menores. E levaram 4, 5 da liderança e montaram essas empresas em processos mais ágeis, processos mais rápidos, com custos melhores, né? Então, quando você vai principalmente precisar de mais inovação, mais criatividade, mais velocidade e de serviços especializados, que a gente chama, então hoje lançou um canal novo, eu preciso que alguém entenda muito desse canal específico, então você vai achar isso em fornecedores especializados. E aí você daí recorre a esse ecossistema que a gente chama de um ecossistema B, que é um ecossistema novo, mais fragmentado, e de empresas que se formaram muito recentemente. São empresas que às vezes foram lançadas nos últimos 6 meses. Só que tem um time de liderança lá tocando o negócio que é muito forte, que pode trazer o tipo de inovação, de velocidade que a grande empresa está procurando. Então, serviços especializados, com certeza, é uma das coisas que é mais procurada dentro da plataforma. E você consegue preparar esse empreendedor que está na outra ponta para assumir os requisitos da grande companhia? Então, vocês conseguem dar algum tipo de suporte? Como é que é a relação da Bipool com o fornecedor? Boa. Hoje a gente tem um processo de curadoria muito rígido na Bipool, né? Então você passa várias etapas, ou seja, você não consegue entrar na Bipool, ou seja, não é aberta a entrada, né? Você tem critérios, então o primeiro critério é que você vai ter que mandar referências de clientes. Então você vai preencher teu cadastro, ele vai perguntar quais são teus principais clientes, né? A gente vai bater uma mensagem no teu cliente, ele vai ter que preencher tua referência, voltar, e aí de acordo com a nota, isso te corta ou te passa para a próxima etapa. Depois a gente vai olhar para o teu histórico, ou seja, quais são os seus cases. Depois a gente vai olhar para que mercados você conhece. Então, quando entra um cliente, uma marca na Bipool, muitas vezes vai entrar lá uma marca de cerveja artesanal que precisa de uma embalagem, e aí o algoritmo de matching da Bipool vai ter que entregar vai ter que entregar 3 alternativas de fornecedores que têm essa característica, ou seja, que conhece cerveja artesanal, que é diferente de conhecer as cervejas que a gente chama de mainstream, alguém que conhece muito tem um expertise muito grande em embalagem, que é diferente de quem tem uma expertise, por exemplo, na produção de sites. Então, a gente tem esse processo de entrada na Bipool, ele é muito rígido, e aí você pega essa base e você divide ela é completamente segmentada, de uma forma que você tenha os parceiros certos, com o nível de experiência certo, em grupos diferentes, né? E aí o que acontece? A relação com esses fornecedores é uma relação onde a gente, ele sabe que daí ele entrou na Bipool, ele sabe que ele vai ser convidado para os projetos da Bipool, só que a cada projeto ele vai dizer se ele quer fazer ou não. Então o algoritmo vai lá e vai falar o seguinte: você recebeu o projeto do cliente tal, que tem o preço tal, com o prazo de pagamento X e com o escopo Y. Você quer pegar esse projeto ou você não quer? Ele vai responder, né? E a hora que ele respondeu, se ele não quis, aí o algoritmo vai lá, vai escolher o próximo, vai convidar o próximo. Então ele tem uma relação conosco, que ele já assinou os termos e condições da plataforma, e ele vai esperar os convites para os projetos. E obviamente, quando você fala de como é que a gente prepara, né? Basicamente a gente tem o papel sim de fomentar a rede e de obviamente desenvolver mais a rede, mas o nosso compromisso com os clientes é trazer já parceiros que estão muito prontos
e que já estão acostumados a trabalhar com grandes marcas. E esses parceiros normalmente originaram ou dessas fragmentações de mercado, ou seja, vieram de grandes empresas e montaram as suas boutiques, seus estúdios. E depois tem uma outra parte da rede, sim, que aí é uma rede, que aí é uma parte da rede que a gente tem que desenvolver mais, que é uma rede, por exemplo, tem profissionais que se formaram na faculdade e já montaram seu estúdio, já montaram, e aí nessa parte da rede a gente tem um papel mais forte de desenvolvimento de qualidade de serviço, de atendimento, etc. E como funciona esse match? Então, alguém da Bipool conversa com o cliente, conversa com o fornecedor, esse casamento é todo feito pelo algoritmo. Como funciona essa jornada entre o cliente trazer a demanda e você fechar a demanda com o fornecedor na ponta? Perfeito. Então, o que acontece hoje 80% do nosso negócio vem de grandes empresas, desde que vão nós temos empresas de telecomunicação, nós temos empresas de bem de consumo, de alimentos e bebidas, enfim. Então, normalmente são grandes empresas que homologaram a plataforma. Essa negociação de qual é o marketplace corporativo dessa empresa já foi feita com a área de compras, e aí foram criados os logins para a área de marketing. Então, quando o marketing entrou, a parametrização de quanto custa cada coisa dentro da plataforma já foi feita e é pré-aprovada pelos profissionais de compras. A gente costuma dizer que a área de compras são nossos clientes e a área de marketing são nossos usuários, né? E aí o que vai acontecer? A hora que quem está sentado na cadeira de marketing logou na plataforma, você vai escolher lá os diferentes módulos, né? Um dos módulos é o Marketplace, vou dar um como exemplo aqui. Então, você entrou no Marketplace, você vai ver lá uma série de produtos, que na verdade são serviços transformados em produtos, que vão desde eu quero comprar uma ideia criativa, eu quero comprar uma campanha de 3 meses digital, ou eu quero comprar um trabalho de branding. Uma vez que você selecionou o trabalho que você quer, você dá alguns parâmetros a mais, você vai basicamente subir um projeto na plataforma, demora 7 minutos. E aí, com esses parâmetros, o algoritmo vai lá, vai bater na nossa base, vai olhar todos esses critérios e vai ordenar quem são os melhores fornecedores para aquele projeto específico. E aí os critérios são um pouco dos que eu contei, que é o tipo de experiência que ele tem, se ele conhece a categoria. Então, se tem alguém que... você tem um projeto de chocolates, né? Então, o que o algoritmo faz? Ele vai lá e vai procurar as empresas, e aí quando eu falo procurar as empresas, na verdade é a experiência de cada líder que está lá dentro. Para a gente, muitas vezes essas empresas são empresas que foram montadas 6 meses atrás. Só que o algoritmo ele pega a soma de conhecimento das pessoas que estão trabalhando lá dentro. E fala o seguinte, aqui tem conhecimento da categoria de chocolate. Se não tiver chocolate, eu vou subir um nível, eu vou pegar doces, né? E aí, se não tiver, eu vou subir e vou pegar alimentos. Então, o algoritmo vai fazer esse trabalho e vai falar o seguinte, essa é a lista. E aí vai convidar os primeiros 3. Né? Se os 3 aceitarem, eles são mostrados para o cliente numa interface onde você enxerga todo mundo da mesma forma. Então, quem são os líderes, quais são os trabalhos relevantes, quais são as categorias que conhecem, os cases, os prêmios. E aí você navega entre esses portfólios dessas empresas e fala, eu gostaria de uma reunião de química com essas duas, que a gente chama, né? E aí, por que a gente chama de reunião de química? Porque esse match é muito importante que ele seja não só de experiência, mas que você conheça efetivamente com quem você vai trabalhar. Quando a gente está falando da rede Bipool, a gente está falando de pequenas e médias empresas que normalmente os donos estão envolvidos na entrega dos trabalhos. Então você vai conhecer e você vai entender se ele se identifica mesmo com a sua categoria, se você vai gostar de trabalhar, se você não vai, se tem, né, se existe um determinado nível de entendimento em comum, se eles entenderam o briefing direito. E aí você vai voltar na plataforma e falar, bom, eu selecionei esse fornecedor aqui. E aí, quando você selecionou esse fornecedor, a plataforma vai conectar vocês numa interface em comum e daí para frente vocês vão trabalhar.
né? E aí o que a gente olha como plataforma? A gente basicamente olha para se o trabalho está sendo entregue, a gente não olha para o detalhe do trabalho, ou seja, da qualidade, mas a gente olha para se está sendo entregue de acordo com as datas que foram combinadas, e a gente olha para a avaliação que o cliente fez do fornecedor e do fornecedor fez do cliente, para ver se essas coisas estão em ordem. Se a luz está verde, a gente não tem interferência nenhuma nos projetos. Se a luz está amarela, a gente tem que entrar e mediar alguma solução. Se a luz está vermelha, a gente tem que trocar o fornecedor. E como funciona, como é desenhado o modelo de negócio de vocês? Então, quem remunera a Bipool? Boa. A Bipool, o que ela tem? Ela tem uma retenção que é comum aos marketplaces, então, basicamente, de tudo que girou na plataforma, 10% fica com a plataforma, né? E aí, obviamente, tem acordos. Então, por exemplo, tem empresas que vão lá e falam, eu vou centralizar esse volume na sua plataforma. E aí esse percentual, obviamente, de retenção é discutido. Mas a base normalmente é 10, tá? E isso é feito de forma muito transparente. Então, quando entrou um cliente lá e falou o seguinte, eu quero comprar aqui um site, vai estar escrito lá preço cliente, retenção plataforma e preço fornecedor, né? Então, quem está remunerando a plataforma é basicamente o próprio trabalho, né? Ou seja, uma retenção em cima do próprio trabalho. Então, se o trabalho custou 100, 10 vai ficar com a Bipool, 90 vai para o fornecedor. E como o que garante... A gente tem aqui a tradição do programa fazer umas perguntas difíceis, né? Vamos lá. O que impede, por exemplo, vocês fazerem essa primeira ponte entre o fornecedor e o cliente? Eles se conheceram, gostaram muito do trabalho um do outro, e agora eles seguem a vida deles e não fazem mais as transações pela Bipool. Boa. Nas grandes empresas, que são 80% do nosso negócio, você normalmente você não, a área de compras já estruturou que aquelas empresas serão pagas via plataforma. Então, você não tem como cadastrar essas empresas na plataforma diretamente. Ou seja, você pode começar um trabalho sem a plataforma, mas você vai empacar na hora de pagar, né? E, obviamente, tem contratos que dizem que a remuneração da plataforma, existe um investimento da plataforma para botar tudo em ordem, e a plataforma vai ter o payback dela conforme o uso e a repetição de uso e etc, né? Mas isso são coisas contratuais, né? O que a gente acredita mesmo que garanta que realmente que os usuários queiram trabalhar através da plataforma. E aí, do lado do cliente, o que você tem que ter? Você tem que ter um serviço, né, atrelado à plataforma, que a gente chama de Customer Success, que os clientes se sintam confortáveis, né, e sintam que é útil para eles. Então, muitas vezes o que acontece? O cliente tem um projeto, mas ele não sabe exatamente o que ele precisa, e o CS vai lá ajudar ele no que a definir o que ele precisa, a definir que módulo que ele vai usar da plataforma, a definir que produto ele precisa do marketplace. Então, de certa forma, o nosso CS ele é muito presente dentro das empresas, e a área de marketing gosta muito de ter o CS por perto. Então, isso é uma coisa que, obviamente, ajuda nesse processo de retenção de clientes e, enfim, de manutenção dos trabalhos via plataforma. E do outro lado, na parte do fornecedor, é muito importante que a gente tenha um mix de trabalhos de diferentes clientes para cada fornecedor. Porque qual que é o desafio de uma pequena empresa? Normalmente você monta uma pequena empresa, você tem um primeiro cliente, mas daí esse primeiro cliente começa a te faturar muito. Aí você está faturando muito, você está crescendo, mas você não está dormindo à noite, você está muito concentrado num cliente só. Então, a plataforma ela tem o papel de te dar diferentes clientes e te dar um bom nível de faturamento, né? Então, a equação tem que ser o seguinte, tem que ser que a plataforma tem que ser importante para esse fornecedor no business dela, né? E aí, se a plataforma é importante, você não vai
querer atravessar a plataforma por um trabalho ou por outro. Você fala, pô, isso aqui no médio prazo está fazendo o meu negócio crescer, né? E aí, obviamente, você vem com ajudar os fornecedores no desenvolvimento da própria empresa deles, você tem agora, nós estamos pensando, né, para implementar um programa de quanto mais você trabalha via plataforma, mais abaixa a tua retenção. Então tem algumas coisas, mas a gente acha que se você tiver oferecendo uma boa experiência para o teu cliente, uma boa experiência para o teu fornecedor, a plataforma se torna útil a médio e longo prazo. Vocês enxergam de passos de crescimento? Né? Primeiro, como é a veia de crescimento hoje? Segundo, o que vocês vão estruturando de próximos passos? Legal. A gente começou a fazer uma expansão internacional cerca de 1 ano e meio atrás, e isso a pedido de alguns clientes. Então, a gente nunca falou o seguinte, o Brasil é muito grande, tem muita oportunidade, né? Então, nunca foi nossa cabeça, ou seja, vamos já para outros países. Mas o que começou a acontecer, que a gente percebeu, é que o nosso cliente, que é o gerente de compras, o diretor de compras dessas grandes multinacionais, ele normalmente tem um cargo regional. E ele olha a plataforma, olha o case no Brasil, vê que está funcionando e fala, bom, como é que eu levo isso para a América Latina? E aí isso normalmente tem um plano de expansão, né? Então hoje a gente está operando na América Latina e recentemente a gente montou uma estrutura também nos Estados Unidos, que é a pedido de 2 clientes nossos, né? Então, com certeza uma veia de crescimento forte do nosso negócio é a internacionalização por meio dos próprios clientes, né? Então você já chega no país tendo demanda, receita, etc., né? E a outra coisa que a gente está vendo é que eu falei muito de grandes empresas, né? Mas o que a gente vê é que quando você vai para médias empresas, elas têm esse mesmo problema de curadoria de serviços de marketing e contratação de serviços de marketing de uma forma diferente. Então, muitas vezes, as empresas de médio porte não estão tão estruturadas nas áreas de marketing, não têm tanta experiência em compras de marketing. E aí, a plataforma ajuda muito em precificação de serviços de marketing, ajuda muito na curadoria, ou seja, garantir que essas empresas vão achar um fornecedor confiável que vai de fato resolver o problema delas, né? Garantir que se o problema não está resolvido, tem alguém para atuar e para trocar o fornecedor e para fazer com que seja cumprido o contrato, né? E obviamente dar velocidade no marketing dessas empresas, ajudar a achar fornecedores que possam acelerar receitas, etc. Então, a gente está vendo que outra veia de crescimento forte são empresas de médio porte, né? A gente, inclusive, recentemente, cerca de um ano atrás, a gente adquiriu uma rede de freelancers, né? E através dessa rede de freelancers, a gente montou um portfólio de produtos muito adequado para empresas de médio porte, onde a gente muitas vezes, em vez de dar um fornecedor pronto para essas empresas, a gente ajuda essas empresas a montar times remotos para resolver determinados problemas. Então, quero operar melhor minhas redes sociais, quero construir um site, tenho aqui desafios de tecnologia, Então, muitas vezes a solução não é um fornecedor pronto, é um time que você monta especificamente para essa empresa por um período de tempo. E essa empresa que a gente comprou, ela é especialista nisso. Com isso a gente expandiu o portfólio da Bipool, tendo mais produtos para oferecer para as grandes e entramos no mercado também de médias empresas. O motivo das dores é eventualmente diferente, não é que ela é grande e ela tem um complexo muito complicado para acessar a média, mas talvez ela não encontre. Para ela é mais difícil ficar buscando esses fornecedores pulverizados. É exatamente isso. E o interessante é o seguinte, que a hora que você fala que dentro a Bipool ela tem
pequenas boutiques e agências independentes, estúdios com líderes muito competentes e que fizeram trabalhos muito relevantes. Então, de repente, você cria lá um processo de matching para uma empresa de médio porte e aí você escuta, você fala, pô, mas eu posso trabalhar, eu posso ter acesso a esse profissional criativo que criou essa campanha para essa grande marca que eu vi na TV por ano. Sim, porque esse profissional agora, ele montou o estúdio dele. E ele está trabalhando num processo diferente, com custos mais viáveis e obviamente está querendo fazer uma expansão para diferentes clientes. Então você dá o acesso para essas médias empresas a um tipo de fornecedor que ela nem encontraria e que ela nem achou que ela podia ter acesso, né? Então, tá correto, exatamente da forma que você colocou. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Daniel Priante sobre a Bipool, sobre o negócio de marketing para as companhias, para trazer aqui para você sempre suas mentes que fazem o mercado acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas fique por aí que você sabe que o intervalo aqui é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. PMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje com a participação do Daniel Priante, cofundador da Bipool, batendo um papo conosco sobre marketing, sobre a própria empresa e o ecossistema em que ela está inserida. Daniel, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a expansão internacional. E a gente o segundo bloco a gente pode entrar mais em algumas questões conceituais. E uma dúvida que me veio foi na dificuldade em nutrir um mercado diferente. Porque boa parte do que você está comentando aqui da importância da empresa, da orquestração da empresa, é justamente em conhecer o mercado e o cliente. Mas inevitavelmente é também conhecer o fornecedor. Talvez não conhecer um a um, mas conhecer como ele vive, de onde ele vem. Você comentou sobre, às vezes, a boutique começou de alguém que acabou de sair da faculdade. Você conhece as faculdades, que você vai ver de onde vem esse empreendedor.
Quando você vai para o Chile, talvez você não conheça esse ecossistema. Como é que é esse pedaço da expansão internacional? Como você supera esse tipo de dificuldade? Essa é uma ótima pergunta. A gente ainda não superou todas as dificuldades, mas nós estamos aprendendo. O que a gente percebe, tá? Na América Latina em si, você tem comportamentos muito diferentes em países diferentes. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? Então, o cliente americano é muito diferente na forma como compra, na forma como discute o processo do cliente mexicano, do cliente colombiano. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Se você tem um cliente sentado, eu já vou entrar na parte de fornecedor, tá? Mas você tem um cliente sentado no México, quando você programa a plataforma, algoritmo, para selecionar fornecedores, o mexicano ele trabalha facilmente com fornecedores de países diferentes, tá? Então o mexicano culturalmente, comportamentalmente, ele pode trabalhar com mexicanos, ele pode trabalhar com brasileiros, ele pode trabalhar com americanos, colombiano, argentino, mas quando você, por exemplo, vai para alguns outros países, por exemplo, e aí depende de onde você está, né? Mas, por exemplo, se você está lá atendendo um cliente em Nova York, esse cliente quer trabalhar mais com uma rede mais americana. Se você está atendendo um cliente em Miami, ele pode trabalhar com uma rede mais latina. Colombiano gosta mais, pela nossa experiência, tá? Obviamente o que eu estou falando não tem aqui, né? Eu estou contando um pouco sobre a nossa experiência de expansão. Não é um estudo antropológico. Exato. Deixa eu fazer a ressalva aqui, né? Exato, deixa eu fazer a ressalva aqui, mas foi a nossa experiência, tá? Que, por exemplo, colombianos, eles queriam trabalhar com uma rede mais de fornecedores locais, né? Então, cada tipo de cliente em lugar diferente, comportamentos diferentes, você tem um trabalho de setar o teu algoritmo de acordo com as necessidades e o comportamento de cada um. E isso varia de cliente a cliente, varia de país a país, enfim. Mas, obviamente, estou generalizando aqui um pouco, mas a gente teve esse desafio de realmente setar de acordo com cada país o nosso algoritmo. Então, acho que essa é uma parte do desafio de trabalhar em países diferentes. Quando a gente olha para os fornecedores, e obviamente a gente não tem a conexão em todos os países e o nível de relacionamento em todos os países, o que a gente procura ter? A gente procura ter sempre um sócio local. Então, que conheça muito bem, né, as empresas daquele país específico e que nos ajuda a formar aquela rede, tá? Às vezes é um sócio, às vezes é um curador local, mas você sempre tem que ter. Ou seja, então a gente não tem a pretensão de achar que a gente sabe quem são as boas empresas, os bons, médios e pequenos fornecedores em cada um dos países que a gente tem rede. A gente tem, sim, uma forma de se associar com quem a gente confia e conhece muito o país para ajudar a gente nessa curadoria. Agora, olhando um pouco para o mercado como um todo, a gente conversou bastante aqui sobre a busca dessa grande companhia por esses fornecedores médios e pequenos para atender algumas deficiências. Mas eu queria ouvir de quem está nesse mercado, né, construindo esse mercado, quais são os impactos da forma atual de comprar mídia. E eu vou explicar um pouco melhor minha pergunta, quebrar um pouco isso. Porque a gente veio de um mundo em que muito se falava sobre o monopólio, o oligopólio da TV em mídia.
em que isso era muito caro e você tinha era um canal, era muito caro entrar, porque era um canal que atingia muita gente de maneira pulverizada. Então, o custo por minuto atingido acabava se diluindo, né? Mas hoje a gente foi caminhando para um modelo de marketing digital em que esses nichos são cada vez mais clusterizáveis, mas a própria estrutura de cobrança, o leilão dos buscadores vai dando um custo individual bastante maior, ao passo que na prática você tem uma limitação na hora de especificar a sua propaganda, o seu advertising ali. Não é tão personalizado quanto se promete, porque você tem uma peça divulgando o uniforme, ao mesmo tempo que ele é tão caro quanto a gente não gostaria que fosse, né? E se a gente tinha antes um oligopólio das grandes mídias, hoje a gente tem no máximo, duopólio de canais para essa compra na ponta. Como isso tem mudado a dinâmica de compra de publicidade, e esse modelo é sustentável, a gente não está chegando num ponto em que fica difícil dar ROI para um projeto de compra de mídia desse? Eu acho que, com certeza, quando você olha para trás, vamos dizer, pega talvez 20 anos atrás, você tinha lá a TV representando 80%, 90% do mercado, né? Então, e obviamente é um pouco do que, ou seja, você funcionava muito bem, mas obviamente você atingia muita gente que você não queria atingir, e aí isso te gerava uma dispersão, e aí os canais, e você tinha também, né, talvez uma deficiência de atrelar diretamente o resultado de venda àquela campanha específica, né? O que aconteceu com o passar dos anos, obviamente, é que novos canais surgiram, canais digitais com formas de mensurar mais precisas, e você conseguiu, né, verificar ROI de uma forma muito mais precisa, né? E obviamente a gente também evoluiu muito na parte como a gente mensura a TV e todos os outros meios, inclusive de como que a gente mensura tudo isso junto, né? Ou seja, agora, em relação aos canais digitais em si, e obviamente você tem, principalmente isso acontece de forma muito sazonal também, né? Muitas vezes você tem lá os mesmos termos, muita gente investindo nos mesmos termos, e aí isso sobe o custo para todo mundo. Eu tendo a achar que o mercado se ajusta, e eu tendo a achar que, obviamente, você tem novos canais surgindo, principalmente dentro de varejistas, que obviamente vão disputar essa verba, né? Ou seja, e eu não acho que são poucos canais que estão surgindo, né? Você tem aí 3, 4 redes relevantes que ganharam relevância nos últimos 5 anos, e além disso você tem agora a rede de grandes, ou seja, você tem buscas diretas nas redes dos grandes varejistas, né, que estão tomando uma parte já significativa dos investimentos. Então, eu tendo a achar que o mercado se ajusta por concorrência, ou seja, natural, né? E tendo a achar também que o tema que o tema de AI dentro dessas análises e do processo de definição de um plano vai ajudar muito a gente a ter mais eficiência, ou seja, atingir os canais certos, o consumidor certo, o usuário certo, com custos menores.
sobre canais e sobre forma. A gente tem atualmente esses semicanais, né, que são os influencers, eles usam esses, como se eles usassem essas rodovias, mas sejam carros diferentes na hora de atingir esse público, né? Como a forma de fazer marketing para a grande companhia tem mudado hoje e o que isso impacta na dinâmica com o consumidor? A forma ou seja, as grandes empresas têm mudado muito, ou seja, se você olhasse o que era a proporção, né, de investimento nas grandes companhias em cima de mídia, produção, né, como era e como é hoje, né, você vai ver, obviamente, um crescimento nas verbas de produção de conteúdo, né, em relação à mídia, ou seja, a gente começou a perceber que, né, isso não é de hoje, né, mas as marcas começaram a perceber que produção de conteúdo, a qualidade do conteúdo que você produz te traz, né, um resultado grande, então muitas vezes com conteúdo melhor você vai precisar de menos investimento em mídia. Então isso naturalmente veio essa correlação, né? Empresas tinham regras, então olha, de cada R$1 aqui, 90 centavos tem que ir para a mídia e 10 centavos tem que ir para a produção de conteúdo, né? E o que a gente viu foi essas regras mudando radicalmente, né? Tem empresas que investem 50 centavos em produção de conteúdo, 50 centavos em mídia. E aí, obviamente, quando você pega agora o tema de influenciadores, essas correlações elas mudaram mais ainda, ou seja, você tem uma proporção grande da sua verba de mídia, né, indo para influenciadores, né, que são também, dependendo da forma como você compra, também vai qualificar como verba de mídia, mas no final das contas você está aplicando nos influenciadores. Então, isso gera uma mudança na dinâmica do mercado significativa, de uma certa forma, talvez também o investimento ele troca mais de mão, o que é uma coisa boa, né, para a sociedade de uma forma geral, ou seja, o dinheiro acaba na mão de mais pessoas, né? Então tem uma dinâmica com certeza muito diferente e que a gente está só no começo, no final das contas. Isso acho que está só no começo ainda. Maravilha, assim que a gente naturalmente pela própria Vipool foi tocando esse caminho, mas sua história não é a primeira vez que você empreende. Você tem uma história com empreendedorismo interessante, inclusive nas duas pontas. Você também, você até comentou que conhecia o André lá da Mindset, eu sei que você também olha essa parte de investimento, podemos chamar de investimento de impacto. E eu queria que você aproveitasse esses minutinhos também para ouvir um pouco da sua experiência nessas duas pontas, tanto como empreendedor, né, o que é o ambiente empreendedor no Brasil, e como é esse ambiente de investimento no empreendedor no Brasil, como você encontra essas oportunidades e como esse ecossistema pode ajudar esse empreendedor a dar esses passos, a fazer e rampar, né, usando os termos do núcleo aí. Boa. Eu divido a minha carreira em 3 partes, né? Por 7 anos aí eu tive trabalhando em multinacionais na área de trade marketing, de marketing, aí eu tive em banco, tive em empresas de bem de consumo, tive em tecnologia, trabalhando na Microsoft, né? Não sei se provavelmente não é a tua geração, mas eu trabalhei em Messenger, né? E Messenger na época brigava com o ICQ, que é um pouco mais antigo ainda. Então ali que começou a minha história com internet, enfim, mas esse é o primeiro bloco, né, de multinacional. Depois eu montei
um negócio que era um business de marketing digital, né, prestando serviço para grandes empresas. E agora, mais recentemente, há 4 anos, montei a Bipool, né? Então, e aí por que eu divido, né? Porque empreender, e aí mudou muito o ciclo, como é que a gente busca capital, como é que a gente discute valorização de empresas. Então, na minha época de marketing digital, a minha empresa ela foi vendida a EBITDA vezes 8, ou seja, no final das contas era lucro vezes 8, então não é bem lucro, mas enfim. Então eram conceitos de valorização muito diferente. Então eu vendi a empresa e durante os próximos 4 anos trabalhei para atingir aqueles lucros, para daí fazer minha saída, né? E já na Bipool é um processo de empreender completamente diferente, porque é uma lógica de venture capital, né? É uma lógica onde você tem alguns elementos necessários, né, para atrair os fundos. Então, obviamente, você tem que olhar para o tamanho do mercado que você está atuando. Então, você pode ter a melhor ideia que for, ou seja, não ter concorrente, mas você está num mercado pequeno, não vai interessar para um fundo de venture capital, né? Você tem que ter realmente um time que faça sentido e que tenha a experiência necessária para fazer o que você se propôs a fazer, no final das contas, porque o investidor ele sabe que basicamente o plano que você fez inicial não é o plano que a empresa vai... provavelmente não é o plano definitivo da empresa, provavelmente você vai ter que aprender ao longo do processo. E aí a característica do empreendedor, né, a resiliência do empreendedor e a capacidade de enxergar caminhos alternativos e testar, errar, testar enfim, e depois acertar é fundamental, né? E aí, então são algumas coisas que mudaram bastante. Então antigamente você ia lá, comprava um plano numa planilha de Excel, falava, bom, eu vou investir nessa empresa, fluxo de caixa descontado, dessa forma, esse plano, e aí você tomava a decisão dessa forma, né? Ou seja, então os meus negócios com investidores na empresa anterior eram feitos nessa base. E agora na Bipool a gente tem, obviamente, fundos que investiram na gente, mas é muito diferente, ou seja, é muito mais ligado obviamente, a ideia que você tem, se ela faz sentido, se você tem um produto que realmente possa se diferenciar, mas também tem tudo a ver com o tamanho de mercado, quem que é o empreendedor, quem que é o time que está por trás, né? E aí, quando você me perguntou um pouco dos dois lados, o que eu fiz, né? No meu processo, uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a vender a minha empresa anterior foi eu comecei a fazer investimentos anjo em startups, né? E que tinha o objetivo, na verdade, de me conectar com gente nova, ou seja, formar novos círculos de amizade, de relacionamento e também aprender novos mercados. Então eu fiz alguns investimentos em empresas de health tech, de fintech, tem uma outra empresa que eu montei junto com um ex-chefe meu do Citibank lá atrás. Então eu fiquei muito envolvido nesse universo de venture capital e gosto muito disso e continuo fazendo investimentos e ajudando empreendedores. Eu participo de um programa do Sebrae, que é super bacana, de desenvolvimento de empreendedores e é fora um pouco do eixo São Paulo-Rio. Participo de aceleradoras, enfim. Então eu gosto muito de apoiar outros empreendedores. Então é quase como se fosse por exemplo, eu tenho alguns mentores que me ajudam a pensar no meu negócio, a crescer meu negócio. Depois eu tenho algumas outras empreendedores que eu mentoro. A gente recentemente entrou para um processo da Endeavor, que está sendo super bacana de aceleração da nossa empresa. Então, eu gosto muito desse ambiente de empreendedorismo, de venture capital. Acho que,
enfim, tem muito para aprender aí. Você aprende, né? Sendo o mentorado, mas você também aprende enquanto mentora, né? Você vê aqueles empreendedores jovens começando os negócios, e você descobre outros mercados, descobre outros jeitos de fazer negócio, né? Você acaba... o pessoal pode, às vezes, pensar que é frase de efeito para ficar bonito, né? Que é uma via de mão dupla, mas não, você aprende muito olhando ali. Tem coisa que você olha e eventualmente você até percebe antes que não vai dar certo, mas você aprende naquele processo. Então, você aprende muito e você sabe que uma das iniciativas uma outra iniciativa que eu montei com outros 2 sócios que são, um deles eu conheci, por exemplo, na Microsoft, era o diretor de RH da Microsoft. A gente montou uma holding de investimentos só para impacto, né? Então, basicamente, aí o que a gente fez? A gente chamou um grupo de executivos que de alguma forma fizeram carreiras, estão fazendo, né, carreiras, boas carreiras com conhecimento bom e que querem começar a conhecer um pouco mais desse ambiente de tecnologia, de startups. Então, a nossa regra você pode vir investir com a gente, mas você tem que, além de botar a sua cota, você tem que colocar aqui o teu tempo para a gente escutar os pitches das startups e uma vez que a gente investiu, mentorar essas startups, né? É uma iniciativa que chama Synthes Ventures e é super bacana porque a gente só investe em empresas que sejam empresas que tenham produtos para melhorar a saúde, né? Que possam melhorar a educação, conhecimentos financeiros para a base da pirâmide. Então, a gente tem outra atividade que eu gosto bastante e a gente sente também que, no final das contas, você está mentorando as startups e você está, de alguma forma, tentando fazer uma melhoria geral na sociedade, porque, no final das contas, a gente não pode, né, depender só de governo e filantropia para resolver os problemas que a gente tem. A gente precisa realmente de investimento em impacto. Né? Pô, maravilha, Daniel. Excelente papo. Foi um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa horinha e compartilhar um pouco desse conhecimento com a nossa audiência. Eu queria convidar você a deixar os seus contatos, deixar os contatos da Bipool, quem quiser eventualmente conhecer um pouco mais, eventualmente tentar buscar ali, se cadastrar como fornecedor. Fica à vontade, o espaço é seu e mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo. Não, obrigado você, pô, foi um prazer, passou rapidinho aqui, passamos 1 hora aqui, mas poderiam ficar mais, foi um prazer. Quem quiser conhecer a Bipool é bipool.co, né, bipool.bpol.co, né, e o meu LinkedIn é LinkedIn/Dani Priante. Então, enfim, vai ser um prazer esclarecer e, enfim, conversar com quem quiser conhecer mais e agradecer também a audiência que enfim, foi muito bacana. Maravilha, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Bipool, aqui por ceder a participação do Daniel para esse bate-papo conosco. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no horário que você já está acostumado, para trazer essas mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, como a Com Dinheiro pode ajudar nos seus investimentos, nos seus negócios, visite lá www.comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto.
Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Você sabia que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos no mundo? O gasto anual do país é 2,5 vezes maior que o valor do segundo colocado na lista. O Brasil tem um gasto de mais de 789 milhões de dólares por ano, seguido do México com 307 milhões. É o que mostra o levantamento baseado em dados do INPA, do Banco Mundial e também do TSE. Além disso, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países com maior número de partidos políticos. 32 é o número de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso deixa o Brasil atrás somente da Índia, que tem 36 partidos. Fora isso, o Brasil também é o país que mais gasta com parlamentares, com um custo médio de 5 milhões de dólares por ano, e o gasto por parlamentar de cerca de 528 vezes mais do que a renda média da população. Esse número é 2 vezes maior que o do segundo colocado, a Argentina, com um gasto de 228 vezes a mais do que a renda média da população. Vale lembrar que em 2022 foi aprovada uma lei que aumenta ainda mais o fundo eleitoral. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo.